Comunicar com atenção. Não perca essa oportunidade. Não perca, não fique de fora. Vamos estar juntos nesse curso e nessa caminhada de muito conhecimento para que a gente possa avançar. E quem nos comunica se estrumbica. E quem se comunica errado se lasca pior do que o calado. R$ 297 é menos de R$ 2 do seu dia para um trabalho que eu fiz com muita dedicação. E eu te espero nas aulas com muito carinho, com muito amor, com muita atenção e sempre com muito respeito. E não adianta ficar com ninguém, não. Nós vamos avançar. E nós vamos ter uma oportunidade de crescer juntos de fato e de verdade. Opa! Sextou, meu querido, minha querida! Beijo no seu coração nessa sexta-feira, que hoje eu vou gastar meus R$ 5, tudo certinho, porque eu não devo nada pra ninguém e eu não gosto de fofoca e não vou cuidar da vida dos outros, né? Porque tem gente que adora cuidar da vida dos outros. Uma fofocazinha de vez em quando, um trem sem maldade, né? De vez em quando não tem nada, mas pelo amor de Deus, né? Por favor, vamos parar de fofocaiada. Bom, meu querido e minha querida, falando em toda a situação, olha aqui, meu querido e minha querida. Saiu no ICL, meu lindo e minha linda. Exatamente isso, saiu no ICL ali na coluna do Juliana Dalpiva. Puro de reportagem, meu lindo e minha linda. O que o ICL, a galera lá, a Juliana descobriu? Descobriu que Mauro Cid há 2 semanas, quando ele se apresentou para depor perante Alexandre de Moraes, que Mauro Cid simplesmente entregou Braga Neto. Eu tinha dito para vocês aqui que se Mauro Cid conseguiu confirmar a delação dele, é porque realmente ele abriu o bico e ele falou aquilo que precisava ser dito, aquilo que a polícia precisava de confirmação a partir das provas alcançadas nos autos ali da investigação. E segundo a coluna ali da Juliana Dalpiva, do ICL, a Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que fez um acordo de delação, disse que Braga Neto entregou dinheiro para o grupo de Kids Pretos. E esse dinheiro estava dentro de um suporte, de uma embalagem de vinho. Ele disse que presenciou isso. Ele viu essa situação, que Mauro Cid viu, dizendo ele para a Polícia Federal, para Alexandre de Moraes, junto com o Procurador-Geral da República, que Mauro Cid presenciou Braga Neto entregando dinheiro em uma caixa não, uma embalagem, ele falou embalagem de vinho, para um grupo de kids pretos para a execução do plano Punhal Verde e Amarelo. A gente sabe, segundo a Polícia Federal, que esse plano era para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes. Mauro Cid, na sua fala para a Polícia Federal, segundo o que está na coluna da Luciana Dalpiva, disse que Mauro Cid falou que ele não sabia que nesse planejamento estava o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Sabia que tinha um plano e que Braga Neto deu dinheiro para os kids pretos. Só que ele não sabia que tinha ali o planejamento de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Sim, a gente lembra, e eu tenho que lembrar porque eu lembro, que Mauro Cid tem uma conversa dele com um tenente-coronel dos Kids Pretos, onde esse tenente-coronel pede dinheiro para estadia, para material, que material é esse eu não sei, material
e alimentação. E nessa conversa de Mauro Cid com esse outro tenente-coronel, Mauro Cid diz assim: 100.000 dá? Aí o outro tenente-coronel diz: para começar, dá. Esse diálogo foi entre Mauro Cid e um outro tenente-coronel que ia trazer quides pretos para Brasília, para junto com os golpistas que desceriam ali e invadiriam a Praça dos Três Poderes. E agora Mauro Cid, em delação, diz que de fato tinha um planejamento chamado Punhal Verde e Amarelo, que era conectado com os Kids Pretos, um grupo de operação especial das Forças Armadas, e que o general Braga Neto passou dinheiro para eles em uma embalagem de vinho, só que Mauro Cid, coitado, não sabia que era para assassinar as autoridades constituídas à época, eleitas, que já estavam, inclusive, durante o governo de transição. Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, o assassinato dos três. Então, assim, Mauro Cid está entregando quem está acima dele e está tentando tirar a sua responsabilidade, terceirizando a responsabilidade para outros. Aí você fala assim, Andréia, e Bolsonaro? Aonde aparece Bolsonaro nessa história? Porque a estratégia de Bolsonaro é o quê? Terceirizar a culpa também. Segundo o advogado de Bolsonaro, que deu entrevista na Globo News, Bolsonaro não seria beneficiado. Quem seria beneficiado? Ainda fala de jeito. Quem seria beneficiado? Fazendo uma alusão depois do assassinato das três autoridades, eles estabeleceriam um gabinete de gerenciamento de crise, onde os comandantes seriam especialmente Braga Neto e o general Heleno. É por isso que o advogado de Bolsonaro falou: ué, mas quem seria beneficiado com isso? Não seria Bolsonaro? Só que Mauro Cid falou também ontem, já para o delegado Fábio Shor, que Bolsonaro sabia de tudo, que Bolsonaro era comunicado por próprio Braga Neto, que Braga Neto repassava informes para Bolsonaro cotidianamente. Quem disse isso, Andréia? Mauro Cid. Disse ontem, em delação para o delegado Fábio Shor, que Bolsonaro era informado de tudo por parte do general Braga Neto e que ele sabia de tudo. Mas Mauro Cid diz que não sabe se Bolsonaro sabia que esse planejamento punhal verde e amarelo significava assassinatos. Porque ele, Mauro Cid, coitado, Mauro Cid não sabia, segundo o que ele relatou para a Polícia Federal. Bom, diante desse contexto, a gente pode perceber que haverá, notadamente a partir de toda essa situação, a terceirização da culpa. Vai ser um tentando jogar a culpa no outro. E já posso dizer para vocês, com certeza, a partir da minha percepção, vai ser um salve-se quem puder. E Bolsonaro vai tentar terceirizar a responsabilidade no lombo de outros, para tentar se safar. Agora, não cola também, né, Mauro Cid? O Mauro Cid, você falar que não sabia, sendo que tem conversas de WhatsApp lá no relatório da Polícia Federal entre você e um outro tenente-coronel em que ele pedia dinheiro, você falou, perguntou se 100.000 dava, ele falou que a princípio dava e que ele ia trazer quides pretos ali, ó, para junto dos golpistas em Brasília para invasão da sede dos três poderes.
e de repente agora tá sabendo de pouco, não sa tô sabendo, não sabia que era para matar e tal e coisa. Essa conversa tá meio para boi dormir, viu, meu querido? Tá meio estranha essa conversa aí. Não tá? Eu tô achando. Então toca, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Meu querido, eu tô vendo aqui, curte a live. Parece que o YouTube não notificou várias pessoas, viu? Muita gente não foi notificada, pelo que eu tô vendo aqui. Então já curte a live agora para o YouTube ver se acorda. Hoje é sexta-feira, gente, mas tem que acordar para a vida, tem que acordar e trabalhar, não é? Porque as coisas estão acontecendo e por falar nisso, esse trem aqui, ó, de colocar embalagem de vinho, que pode ser uma sacola ou uma caixa, não sei, eu lembrei de Bolsonaro ensinando como é que esconde dinheiro de corrupção, você lembra? Que ele falou, tem um vídeo dele, que ele ia começar uma live dele, que toda quinta-feira Bolsonaro, presidente da República à época, infelizmente, ele fazia uma live toda quinta-feira, você lembra? Aí ele estava sendo gravado já estava ao vivo, ele achou que não estava ao vivo. Aí ele conversando com alguém lá, falou: não, dinheiro escondido de propinagem é muito fácil, é só você pegar uma caixa de sapato e colocar o dinheiro, entendeu? E falar que tá dando um sapato para a pessoa, só que tem que ser um sapato grande, para caber bastante dinheiro. Aí eu lembrei desse modus operandi aqui, ó. Interessante essa situação, né, meu querido, minha querida? Que sem vergonhice, né? É tudo sem novidade. É sem novidade essa situação aqui. E esse depoimento foi diretamente para Alexandre de Moraes, há 2 semanas atrás, tá bom? Em que Mauro Cid entregou o general Braga Neto, dizendo que ele repassou dinheiro escondido em uma embalagem de vinho para os kids pretos, para a execução do planejamento Punhal Verde Amarelo, que seria realizado no dia 15 de dezembro, em que esses 5 aqui estão presos. Por esse planejamento, a priori, esses 5 aqui estão presos, que é o tenente-coronel Rafael Martins, tenente-coronel Hélio Pereira, tenente-coronel Bezerra, o general Mário Fernandes e o policial federal Vladimir Matos. Todos estão presos em decorrência desse plano de assassinato, de triplo assassinato, punhal verde e amarelo. E era para assassinar exatamente esses 3 aqui, ó: Lula, eleito; Geraldo Alckmin, vice-eleito; e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Meu querido, eu posso afirmar uma coisa para vocês. Hoje começa o julgamento de Bolsonaro. Ué, não, André, você tá de brincadeira. Hoje começa o julgamento de Bolsonaro. Hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai começar o julgamento, que será virtual, para dizer se Alexandre de Moraes será afastado ou não da relatoria e do julgamento que virá, de fato e de verdade, em relação a Bolsonaro. Exatamente isso. A defesa de Bolsonaro entrou com ação autônoma, entrou com recurso, pedindo a declaração de suspeição de Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes é imparcial, uma série de situações, dizendo que Alexandre de Moraes é vítima, para afastar Alexandre de Moraes do julgamento e da relatoria de toda essa situação, dessa tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, em que Bolsonaro e mais 37 pessoas foram investigadas e indiciadas pela Polícia Federal, cujo relator hoje é Alexandre de Moraes. E como vocês viram, Alexandre de Moraes era objeto ali de um planejamento de assassinato, esse punhal verde e amarelo. Então, a defesa de Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes, por isso, é vítima nesse processo. Assim, não pode ser julgador, nem tampouco juiz, nem tampouco relator, e que tem que ser afastado de toda essa situação. Eu digo e repito: o julgamento de Bolsonaro começa hoje.
O que vai acontecer nesse julgamento vai ser uma sinalização do que vai ocorrer no julgamento de fato e de verdade de Bolsonaro e sua organização criminosa, segundo a Polícia Federal, depois que o Procurador-Geral da República oferecer a denúncia e começar o processo. Vai ser a sinalização de como vai agir o plenário do Supremo Tribunal Federal quando for a vez dele de julgar Bolsonaro de fato e de verdade pela denúncia de tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Para além dos crimes de ladroagem de joias, que Bolsonaro já foi indiciado, juntamente com outras 16 pessoas, bem como 12 pessoas ao total, bem como a fraude do cartão de vacina, em que Bolsonaro também foi indiciado por vários crimes, mais 16 pessoas. E eu já vou dizer para vocês, o Supremo Tribunal Federal, acredito que por maioria dos seus votos, não afastarão Alexandre de Moraes, nem tampouco declararão que ele é impedido ou suspeito. Porque, não obstante, haja e tivesse havido ameaças, planejamentos de assassinato de Alexandre de Moraes, isso ocorrera não porque Alexandre de Moraes é o objeto jurídico a ser tutelado nessas ações. O objeto jurídico que eles queriam destruir era a democracia. Tanto que os tipos penais já revelam essa situação. Os crimes são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e tentativa não, e organização criminosa. Então, nós podemos dizer que os crimes não é o assassinato de Alexandre de Moraes. Nesses processos, o que está sendo objeto da análise, e foi análise da Polícia Federal, e daqui a pouco está sendo objeto da análise da Procuradoria-Geral da República, e daqui a pouco será objeto da ação criminal que Bolsonaro vai responder, é um atentado contra a democracia. Alexandre de Moraes foi ameaçado, foi uma série de situações que até hoje o é, porque ele é o juiz da causa. E o fato de um juiz ser ameaçado de morte, tentativas de intimidações, isso não torna um juiz suspeito nem impedido. Porque se for assim, a gente vai estar premiando os bandidos. Porque vai bastar o bandido ameaçar o juiz da causa para afastar o juiz. E isso é um verdadeiro prêmio para o bandido. Tanto que, em relação a organizações criminosas, todos são ameaçados. Promotor de justiça é ameaçado, o juiz é ameaçado, exatamente para tentar intimidar. E se o Estado juiz, o Estado policial, investigação, o Supremo aceitar isso, vai estar premiando a bandidagem. Então não vão afastar. Agora, o placar vai nos dizer e sinalizar para mim e para você, mais ou menos, como será o julgamento de Bolsonaro, quando ele estiver no banco dos réus, ali do Supremo Tribunal Federal. Muito possivelmente será um placar ali de 9-2. Estou falando em relação ao Supremo, no que tange o plenário. 11 ministros, acredito que o placar em relação à suspeição de Alexandre de Moraes vai ser de 9-2 para não declaração e decretação de afastamento e suspeição de Alexandre de Moraes. Os dois que vão votar para suspeição e afastamento, André Mendonça e Nunes Marques. E mesmo assim, se brincar, Nunes Marques não vai declarar o impedimento e a suspeição de Alexandre de Moraes. Até porque existe uma armadilha nisso aí. Veja bem, Alexandre de Moraes é o relator de todas as situações em relação à tentativa de golpe. Já houve 310 condenações.
por pessoas que tentaram contra a democracia em relação ao 8 de janeiro, que, segundo a Polícia Federal, está conectado diretamente com esses indiciamentos que houve agora em relação a Bolsonaro, 25 militares e outros. Está conectado. É tudo dentro do mesmo bojo, da mesma ação criminosa, em que toda a ação de Bolsonaro e sua organização criminosa só reverberou no dia D, que foi no dia 8 de janeiro. E essas pessoas do 8 de janeiro estão sendo condenadas. 310 já foram condenadas. E quem é o relator? Alexandre de Moraes, que é o juiz, ministro, que faz o voto primeiro, o parecer primeiro, onde a corte, o plenário no caso, segue esse entendimento ou abre divergência. E essas 310 pessoas condenadas foram condenadas, em grande maioria, pelo placar de 9-2. 9 pela condenação e 2 ali pela diminuição da pena e não aplicação de alguns tipos penais, que é André Mendonça e Nunes Marques. O que eu quero dizer com isso? Se, porventura, o Supremo Tribunal Federal, que o julgamento começa hoje, reconhecesse que Alexandre de Moraes é impedido ou suspeito, essas 310 condenações são todas nulas. São todas nulas. Se Alexandre de Moraes é impedido e suspeito de julgar Bolsonaro e sua organização criminosa pela tentativa de golpe dentro do âmbito do próprio 8 de janeiro, que está conectado diretamente com tudo isso, todos os condenados pelo 8 de janeiro foram julgados por um juiz incompetente, suspeito. Consequentemente, os julgamentos serão nulos. Por isso que eu digo e repito, não haverá o entendimento e o julgamento no sentido de declarar Alexandre de Moraes impedido ou suspeito. Não haverá. Então, para além de Bolsonaro tentar se safar de Alexandre de Moraes, existe também essa armadilha, que poderia então anular tudo em relação aos 310 que já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e que Alexandre de Moraes participou do julgamento e era o relator, que tem o voto principal. Pegou o código, meu querido? Então, assim, não vai dar certo esse tipo de estratagema, porque não tem bobo aqui. Se não tem bobo aqui, no Supremo Tribunal Federal também não vai ter bobo para jogar tudo fora a partir de uma manobra e uma armadilha da defesa que está desesperada. Como em todo o relatório da Polícia Federal tem muitas provas, gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Tem excesso de provas. Tem prova demais. E são provas materiais. Que é isso, Andréia? Provas que não dá para você dizer que ela não existe. Provas que não dá para dizer que não foi você que disse. Provas que não tem como você falar, não, essa voz não é minha. Não, essa escrita que está aí nesse papel não é meu. Basta passar por uma perícia que a perícia diz de quem é a voz, de quem é a escrita, de onde veio o documento, etc, etc, impressão digital e tal coisa. São provas irrefutáveis, materiais, e são muitas. Aí o que eles vão fazer? Eles vão correr para esse lado de achar um vício dentro do processo, que é a defesa processual formal, e é isso que eles estão fazendo quando eles tentam declarar Alexandre de Moraes suspeito e impedido, defesa formal processual, de tentar achar algum vício no processo, porque a defesa material está difícil, as provas são robustas. Aí qual que é a estratégia a partir de um processo que tem muitas provas e materiais? É você criar narrativas sobre essas provas. Você criar narrativas sobre situações que estão ali. E as narrativas vão ser muitas agora. Só que já tem uma narrativa.
que foi estabelecida através da leitura dessas provas por um órgão técnico que é a Polícia Federal. E a narrativa da Polícia Federal, a partir das provas encontradas, é: Bolsonaro, junto com 35 pessoas, organizaram, financiaram, se organizaram, fizeram reuniões, conspirações e tentou um golpe de Estado. E por circunstâncias alheias à vontade deles, eles não consumaram o ato criminoso de golpe de Estado. E eu falei para vocês que no relatório da Polícia Federal não tinha ainda uma ligação direta de financiamento. E eu disse para vocês aqui, a Polícia Federal está atrás, porque eles serão imbricados também em relação ao financiamento da tentativa de golpe. E saiu agora. A Polícia Federal está puxando exatamente esse cordão do financiamento, em que, reitero, lá no relatório já tem uma conversa de Mauro Cid com outro tenente-coronel dos Kids Pretos, onde esse tenente, salvo engano, Richard, pede dinheiro para Mauro Cid. E Mauro Cid diz: 100 mil dá? Prova material, conversas de WhatsApp deles, áudios e tudo mais. É lógico que Mauro Cid vai criar uma narrativa para fazer a defesa dele. Ah, eu sabia que tinha um plano, punhal verde e amarelo. Eu só não sabia que era para matar 3. Ele achou que era para quê, então? Porque se ele sabia, se ele estava dando até dinheiro, falando de todas as tratativas, passando e tudo mais, ele sabia que era para alguma coisa. Você vai oferecer 100 mil para alguém sem saber do que se trata? Você vai? Porque ele falou, 100 mil dá? O outro falou, para começar, dá. Você vai oferecer 100 mil reais para um grupo que está fazendo alguma coisa sem você saber do que se trata? Ah, é umas narrativas assim, gente, que não cola. É umas narrativas que a Polícia Federal, a própria Justiça, o próprio Ministério Público, Paulo Gonet vai derrubar. Não cola, entendeu? Então, o julgamento de hoje vai nos trazer uma sombra e um reflexo do que será o julgamento de Bolsonaro quando ele for denunciado pelo Procurador-Geral da República, for oferecida a denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Não obstante, a priori, conforme o regimento interno hoje, vai para a primeira turma. Quando o PGR fizer a denúncia, isso vai para a primeira turma. Vai para Alexandre de Moraes primeiro, que é o relator e que não será declarado impedido. Alexandre de Moraes, se ele seguir estrito sensu o que está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele vai colocar na primeira turma, em que ele faz parte. O Supremo é composto de 11 ministros, primeira turma, Alexandre de Moraes faz parte, 5 ministros, segunda turma, 5 ministros. Ele vai levar para a turma dele, porque o regimento interno fala que questões criminais devem ser julgadas pelas turmas. Agora, Alexandre de Moraes, ele tem também a liberdade de dizer: não, eu não vou encaminhar para a primeira turma, eu vou mandar direto para o plenário. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso também. E mandar o julgamento direto para o plenário. Eu acredito que ele vai mandar para a turma. Porque se ele mandar para o plenário, vai ter pedido de vista. Se brincar, vai ter 2 pedidos de vista, de André Mendonça e de Nunes Marques. E esse pedido de vistas deles, se eles fizerem, e vai ter, acredito, é minha percepção, eles vão enrolar o processo quase 6 meses para ter uma decisão final. Agora, se for direto para a turma em que Alexandre de Moraes faz parte, tá Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, os 5. Eles não pedirão vista. E terá uma resposta e uma condenação por um órgão colegiado da Suprema Corte mais rápida. Uma decisão condenatória mais rápida.
É verdade. Depois é lógico que Bolsonaro vai entrar com recurso. Um dos recursos é pedir para ir para o plenário. Não que obrigatoriamente vá. Quem vai decidir se vai ou não é o ministro-presidente Luiz Barroso, que vai decidir que se vai ou não para o plenário. Mas mesmo indo para o plenário e depois eles pedindo vista, já teve uma decisão condenatória de um órgão colegiado. E é isso que é necessário para que, de fato e de verdade, a justiça seja implementada nesse país em relação aos golpistas. Então, tem todas essas estratégias. E o julgamento que vai começar hoje, eu vou acompanhá-lo e vou te manter informado. Quem votou, como votou, como é que tá. Eu acredito que vai ser 9-2. Se brincar, vai ser 10-1. Se brincar, só André Mendonça vai votar para tirar Alexandre de Moraes. Minha percepção. Mas, de qualquer monta, vai ser um reflexo do julgamento a posteriori, depois da denúncia do Paulo Gonet, de Bolsonaro e toda a sua organização criminosa, e eu vou manter vocês muito bem informados de todas essas informações, esses detalhes, tá bom? Eu quero colocar aqui o vídeo que o Lindenberg Farias postou nas suas redes sociais, logo depois que o ICL postou essa exclusiva de que Mauro Cid entregou na bandeja o general Braga Neto como um dos financiadores do planejamento de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui o que ele fala no seu vídeo que ele postou no Instagram. Vamos ver juntos. Olha, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, porque eu trago aqui uma informação muito grave. Acaba de ser publicada uma matéria da jornalista investigativa Juliana Dalpiva, uma das mais competentes do Brasil, no ICL, dizendo que naquele depoimento do tenente-coronel Mauro Cid e Alexandre de Moraes, ele afirmou que o Braga Neto pagou em dinheiro vivo, entregou o dinheiro vivo para financiar o plano golpista Punhal Verde e Amarelo, em uma embalagem para guardar vinhos. A coluna apurou ainda que o dinheiro foi destinado por Braga Neto ao grupo conhecido como Kids Pretos, aqueles que queriam matar Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro, matar Lula e matar o Alckmin. Mais grave, esse dinheiro foi entregue no encontro em uma das residências oficiais da Presidência da República. Liga diretamente a Jair Bolsonaro. Também fala a matéria aqui, confirma a matéria, de que Bolsonaro acompanhou todo o plano, os detalhes da execução desse plano Punhal Verde e Amarelo, que queria matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Olha, pessoal, compartilhe esse vídeo. É sem anistia. A gente não pode deixar de falar nisso. E tem que ter prisão para militares golpistas como esse Braga Neto também. Olha, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo. A mensagem é essa, gente. É sem anistia. E eu entendo também que Braga Neto deve ser preso. Braga Neto deve ser preso. Principalmente depois dessa revelação de Mauro Cid. Até para ele poder ser ouvido de forma mais reservada. Talvez ele tenha alguma defesa que a gente não saiba. Talvez ele tenha alguma informação que precisa ser dita, explicada. Até porque, a partir da declaração de Mauro Cid sobre Braga Neto e o dinheiro que foi repassado para os Kids Pretos para execução do planejamento do plano Punhal Verde e Amarelo de assassinar a Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, Braga Neto deve ser intimado. Braga Neto deve ser intimado para depor, para falar sobre isso. Acredito que isso deve ocorrer, se brincar hoje ainda, a intimação de Braga Neto, para ver qual que é a versão de Braga Neto sobre isso. E outra coisa, a polícia vai atrás também desses kids pretos. Quem são esses kids pretos que recebeu esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Porque, pelo que tudo indica, talvez seja exatamente os 100 mil reais que Mauro Cid tinha prometido e perguntado se dava.
E tem essa conversa lá no relatório da Polícia Federal, entre Mauro Cid e um Kid Preto. Aí Mauro Cid, como não teve como negar perante a Polícia Federal, perante Alexandre de Moraes, ele disse que só não sabia que o plano era para assassinar, mas sabia que tinha um plano. E que Bolsonaro era comunicado desse plano periodicamente por Braga Neto. E que Bolsonaro sabia de tudo. Então, assim, Mauro Cid já foi preso, Mauro Cid é passarinho que canta, agora tem que pegar o general Braga Neto. Já tem um general, Mário Fernandes, que está preso, que com certeza vai ser contestado, com certeza vai ser colocado várias situações, onde a polícia vai mostrar que já sabe que tem provas e que não tem para onde correr. E vai ser um salve-se quem puder. Porque Bolsonaro, a partir dessas revelações, em que Mauro Cid diz que Braga Neto entregou dinheiro, Bolsonaro agora que ele vai adotar a tese mesmo de que era um pobre coitado lascado que não sabia de nada e que as coisas estavam acontecendo debaixo das suas barbas e dos seus bigodes e que ele não sabia de nada e vai terceirizar a sua responsabilização. Aliás, ele vai tentar. Se vai colar ou não, eu não sei. Acredito que não. Exatamente porque Mauro Cid disse que Braga Neto falava tudo para Bolsonaro. Comunicava tudo do que estava acontecendo em relação a Bolsonaro. Né? Mas coloque aí, meu querido, aproveita e coloque aí sem anistia. Vota, vota, vota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quanto mais mexe, mais coisa aparece. E vai ter mais gente envolvida nisso aí. Vai sair um novo relatório indiciando outras pessoas na tentativa de golpe. Esse relatório, minha opinião, é ali o primeiro escalão. Vai vir mais gente dentro das estruturas do poder que também estavam ali e concorreram, direta ou indiretamente, para a tentativa de golpe. Muitas, inclusive, estão concorrendo até hoje, né? Atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando agora a Polícia Federal, né? Que antes era só Alexandre de Moraes. Agora ataca Alexandre de Moraes e o Supremo. E alimenta e cria os terroristas tipo Tio França, inclusive da tribuna do Senado da Câmara de Deputados Federais. Agora viraram também para a Polícia Federal, atacando a Polícia Federal. Daqui a pouco vão atacar Paulo Gonet. Quando ele começar a fazer o que ele tem que fazer, o titular da ação penal, aí pode preparar, porque Paulo Gonet também vai receber as pancadas, porque esse povo é perigoso e não tem jeito com eles. Viu, meu querido? Então bota sem anistia, qualquer nova informação eu vou passar para vocês e eu vou estar seguindo, ó, voto por voto nesse julgamento virtual. E eu vou ler alguns votos para a gente explicar com mais robustez, porque essa é a principal tese dos golpistas e das redes da extrema-direita, falando que Bolsonaro é um coitado, um perseguido, que Alexandre de Moraes não pode julgar ele. Toca, toca, toca! Hoje eu vou gastar meus R$ 5 e quero meu Vale Brasil Varonil. E é 5 por 2 e 6 por 1, sai fora, jacaré! Ô, meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. E eu tô de olho no crocodilo, que tem que ir pra jaula. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida.